Boa tarde, meus queridos, boa tarde, minhas queridas. Seja mais uma vez bem-vindo à Palavra da Tarde, onde eu e você poderemos aprender cada dia mais da presença e da Palavra do Senhor. Por que eu digo da presença de Deus? Porque a Palavra do Senhor revela o seu caráter, sua índole, sua personalidade, seus atributos, e tudo isso reflete na presença de Deus que nós queremos ter na nossa vida. Vamos aprender da presença dele, vamos aprender da palavra dele, vamos entender como o Senhor, ele age, o que ele quer de nós, o que ele exige de nós, quais são os seus perdões, o que ele tem feito pelas nossas vidas. Tudo isso nós aprendemos aqui nas Palavras da Tarde. Eu quero falar sobre algo muito importante que você, homem, você, mulher, precisa saber. Como escapar da ira divina? Ira divina, pastor? Eu não sabia que existe uma ira divina. Quando você fala divina, você fala sobre Deus? Deus se ira? Deus não é amor? Olha, todas essas perguntas a gente vai responder. E por que eu estou falando para você que existe, né? Está aqui subentendido no título, que existe uma ira divina. E como escapar? Por isso eu te convido para esta viagem interbíblica para junto comigo você descobrir como escapar da ira divina. Ninguém quer ser alvo de uma ira, de um castigo. Quem quer ser? Até mesmo aqueles que de fato sabem que são merecedores de um castigo, eles fazem de tudo para evitar um castigo. Essa é a manifestação orgânica e natural do ser humano, fugir das suas responsabilidades. Eu não estou dizendo que o ser humano não é capaz de arcar com elas, mas o natural, o orgânico é fugir das suas responsabilidades. Isso começa desde pequeno. Quando nós vemos uma criança fazer algo errado, o pai ou a mãe o surpreende naquele ato flagrante, né, de coisa errada que ele está fazendo, e o pai fala: o que você está fazendo? Nada. Ou seja, ali automaticamente a criança, ao notar a nossa expressão de voz, a nossa expressão facial, gera dentro dela uma preocupação, talvez não uma ciência, não um conhecimento de fato se era certo ou errado, mas automaticamente ela já está fugindo, ela busca fugir. Não, mamãe, não estou fazendo nada, eu não mexi não, eu não peguei não. Por quê? Porque é algo orgânico, é algo natural do ser humano fugir das responsabilidades. Porém, existe uma responsabilidade que nós inevitavelmente não poderemos fugir. Qual é? A responsabilidade que Deus cobra. Seja ele cobrando através da vida, seja ele cobrando através das pessoas, ou seja ele cobrando diretamente no juízo final, ou quando ele vier julgar aqui a terra. Por isso, nós sabemos que Deus, ele é um juiz que cobra de cada um de nós aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Deus não é juiz apenas para julgar as causas a seu favor. Ele também é um juiz que pode te condenar, tanto absorver quanto condenar. Por isso, você precisa entender como escapar da ira que eu vou te explicar agora. Que ira que é essa? Mas antes de mais nada, eu quero que você compartilhe este vídeo com mais pessoas. Por isso, você pode clicar no quarto botão que está aqui embaixo, no botão escrito compartilhar, e enviar esta live, o link, né, desta live, pelo WhatsApp, pelo Instagram e por outras plataformas sociais, para que outras pessoas também possam estar usufruindo e consumindo este conteúdo. Porque quantas pessoas são alvos da ira de Deus, da ira divina, e não sabem. Por isso, você pode ser um anjo na vida desta pessoa, compartilhando esta live. E também, gostando do conteúdo, aprendendo com o conteúdo, sendo edificado com ele, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve também para não perder outros futuros conteúdos. Mas vamos lá. Mateus capítulo 3 é o texto base que eu vou usar com vocês a priori. O versículo 7 diz assim: quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo,
disse-lhe: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Olha que pergunta chocante, olha que pergunta pesada, né? A ira que está por vir. Que ira é essa, pastor? Antes de eu explicar que ira é essa, vamos entender o contexto e o cenário que está ocorrendo aqui nesse texto. Mateus capítulo 3, versículo 7. Qual é o contexto e o cenário? João Batista, primo de Jesus, 6 meses mais velho que Jesus, aproximadamente aqui 30 ou 31 anos. Um homem, né? Não posso falar jovem porque já é um homem, né? Mas um homem está batizando. E João Batista não é uma pessoa qualquer. Ele não é melhor que ninguém, mas ele é uma pessoa designada para uma função singular. Desde o ventre da sua mãe, a Bíblia diz que ele já era cheio do Espírito Santo. Olha, quando ainda nem formou consciência nele, a Bíblia diz que ele já era cheio do Espírito Santo. E ele tinha um objetivo, um alvo. Deus tinha um plano na vida de João Batista, para ele ser uma voz que clama no deserto. Ali na pessoa de João Batista se cumpriria que a profecia que os profetas antes dele profetizaram, que antes de vir o Messias, haveria um que prepararia o caminho. João Batista teve a sua vida designada para este objetivo: preparar o caminho do Senhor. E é tão bom quando você tem um objetivo e você tem a consciência desse objetivo. Quando Deus tem um plano na sua vida, você tem a consciência. Por quê? Porque João Batista viveu para este propósito. Ele declara isso: olha, eu vos batizo com água, mas virá um após de mim, que vos batizará com o Espírito Santo e vos batizará com fogo. Ou seja, ele sabia que não era processo final. Ele sabia que não era resultado final. Ele era um processo de um resultado que viria. Quem era o resultado? Jesus. Então o cenário aqui de Mateus capítulo 3, se você analisar desde o capítulo 1, você vai ver que João Batista é um morador do deserto. Ele já não mora mais na sua casa, ele não mora com a sua mãe, com o seu pai. A Bíblia não menciona, provavelmente ele não teve mulheres, não teve mulher, não teve filhos. A Bíblia não menciona. Ele, já desde a sua adolescência, saiu de dentro de casa, ficou morando no deserto, tendo um relacionamento com o Espírito Santo, até chegar o momento onde ele começaria o seu ministério. Começou o seu ministério. Qual era o ministério de João Batista? Batizar. Na verdade, Batista, né? É João o Batista. O sobrenome dele não é Batista. Mas ficou João o Batista, João Batista. Qual era o propósito dele? Batizar para o arrependimento de pecados. Mas também neste batismo, será voz que clama em meio ao deserto, para que as pessoas soubessem que viria um após elas, que batizaria não apenas com água, mas com o Espírito Santo, com fogo. Também essa voz era uma voz que proclamaria, como nós vemos aqui no versículo 7, uma futura ira que haveria de vir, um juízo que haveria de vir. Então aqui, João Batista, ele olha para os fariseus e ele olha para os saduceus e ele diz: quem vos disse que vocês podem escapar da ira que está por vir? Olha que coisa interessante. Vamos definir que ira que é essa. Para você que não sabe que ira é essa, eu vou dizer: a ira de Deus. O texto já diz a ira divina. Pastor, eu não sabia que Deus ira, que Deus se irava. Ah, é? Você não sabia? Então você precisa ler Bíblia, porque de Gênesis a Apocalipse, aliás, começa ali Deus manifestando sua ira. Vamos falar do dilúvio? O dilúvio foi uma manifestação do quê? O dilúvio foi vamos chamar de um juízo global. Tudo bem que a sociedade da época não era uma sociedade de um pouco mais de 7 bilhões de pessoas. A sociedade era uma sociedade pequena. Várias terras não havia nem... Era virgem, não havia nem conhecido o homem, né? O homem não havia populado todas as regiões. O dilúvio foi global, mas a terra não era tão populosa ou populada como ela está hoje. Mas houve um dilúvio global. A terra toda ficou coberta de água como era antes da criação dela. Ela ficou toda coberta de água e aquela ação, aquela
ocasião foi o justo juízo de Deus, a justa ira de Deus contra o pecado. Um monte de pessoas, de crianças, de animais, um monte de idosos morreram. Aí você fala, que Deus mau é esse? Bom, olha, quem conhece a mente de Deus? Você julga que o seu conceito de bondade é certo? Porque se você julga que o seu conceito de bondade é certo, então Deus é mau aos seus olhos. Mas se você é como eu, que o meu conceito de bondade ainda é falho, então eu descanso em Deus. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe, porque ele conhece o futuro das pessoas, ele conhece o futuro daquela sociedade, ele conhece o futuro, o que vai acontecer no pós. Então, eu não estou aqui para julgar se Deus foi bom ou mal. Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Quem disse que todas essas pessoas que morreram no dilúvio, elas não terão uma oportunidade? Lá em 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, se eu não me engano, versículo 19, faz uma alusão aí que Jesus foi lá nas prisões e ele pregou para as pessoas que aguardavam a longanimidade de Deus, os diluvianos. Então eu não vou entrar no texto aqui, Deus sabe o que faz, mas houve um dilúvio e aquela foi a ira de Deus. Deus faz uma aliança com Noé, dizendo, eu nunca mais destruirei a humanidade com água. E a prova desta aliança é que toda vez que você olhar para o céu e ver o arco colorido, o arco de cores, você lembrará que eu fiz uma aliança com você, que eu nunca mais matarei a sociedade por completo com água. Então, o arco que nós conhecemos, que é chamado na Bíblia de arco de Deus, mas os historiadores e outras pessoas deram o nome de arco-íris, Mas não é arco-íris, é o arco de Deus, aquele arco que nós vemos no céu colorido, é a prova da aliança que Deus fez com Noé, que não vai destruir a humanidade com água. Porém, ele não prometeu que não destruiria novamente a humanidade. Até porque o próprio Deus, ele faz justo juízo contra a injustiça, a impunidade, o desamor, a falsidade, a mentira. O juízo de Deus, a ira de Deus recai sobre essas coisas. Agora, se o ser humano ignora as alertas, se o ser humano ignora o ensinamento de Deus, se o ser humano ignora o evangelho de Cristo, automaticamente ele vai acabar vivendo tudo isso que é alvo da ira de Deus. E o ser humano vai ser atingido por esta ira se ele não o quê? Se ele não tomar outro caminho. Então, definindo a ira, que ira é essa, pastor? Agora, esta ira eu jogo para Apocalipse. Porque no livro de Apocalipse, pega o capítulo 19 para você ter uma noção. O próprio capítulo 19 revela que o próprio Jesus virá e ele fará juízo, ele vai derramar a ira de Deus sobre a injustiça, a iniquidade. A ponto, olha só, a ponto que a terra ficará coberta por corpos. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 19, diz que ele dará ordem a um anjo para sair e convocar as bestas feras, os animais do campo, e também as aves do céu para comer os corpos dos homens e dos cavalos que estarão mortos. É como se fosse acontecer uma guerra que mataria muitas pessoas. E esta guerra, na verdade, para nós vai ser uma guerra, mas para quem é leitor da Bíblia, sabe que é o justo juízo de Deus, a ira de Deus contra os ímpios, contra os iníquos, uma forma de limpar a terra de homens maus, de homens perversos. E não julgue Deus não que também ele está se importando se você vai julgar ele. Deus não está se importando se você vai julgar, se você vai compreender, se você vai chamá-lo de mal. Deus é bom e é imutável. Mas não julgue não, porque se eu fizesse uma pergunta para você e eu dissesse assim, o que você acha que um estuprador que estuprou 100 crianças, e dessas 100 crianças, 50 foi de 1 ano para baixo,
e todas elas morreram, estranguladas, e ele esquartejou os membros delas, enterrou em lugares diferentes, deu para cachorros comer. Se eu perguntasse para você, o que você acha que um homem desse mereceria? Você, pelo politicamente correto, você poderia falar uma prisão perpétua, mas Deus sabe que no teu coração, você julgaria que ele mereceria morrer. E antes de morrer, alguns ainda definem, ele mereceria ser estuprado, para provar do próprio veneno, e depois matar ele. A maioria, então para. Se você de repente tá pensando, nossa, como Deus é mau, quem és tu para julgar o santo? A questão é, há uma ira que há de vir. Tem uma ira se aproximando, não contra todos, mas contra a impunidade, contra a injustiça, contra a maldade. E quem usar destes defeitos, quem viver nestes pecados, serão alvos também. Deus não quer punir o homem, mas se o homem rejeitar a verdade e amar a mentira, quando ele punir a mentira, automaticamente o homem será punido. E a ira do Senhor se derramará sobre ele. Então, quando João Batista, ele diz o seguinte, olha, quem vos disse que vocês podem escapar da ira que está por vir? Perceba que João Batista não apenas anuncia o evangelho do arrependimento, mas também o evangelho da ira. Na sua pregação, não tem só o Deus que vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Não tem só o arrependimento, tem também uma ira vindoura. Então pregar sobre o inferno, pregar sobre o futuro, pregar sobre a ira de Deus que se derrama sobre toda iniquidade, sobre toda impunidade, é uma pregação teológica, evangélica de Cristo Jesus. Muitos não gostam de ouvir, mas eis a pregação. E você pode estar sendo ou estar na posição de alvo desta ira. Porque como pastor, se você está vivendo no pecado, se você está vivendo um erro. Quando João Batista, ele vê os fariseus e os saduceus aproximando-se, perceba que já tem uma multidão que ele está ali pregando para eles. Mas ele começa a falar da ira divina quando ele vê os fariseus e os saduceus. Por quê? Os fariseus e os saduceus eram desprezados por João Batista? Não, João Batista não desprezava os fariseus e nem os saduceus. João Batista não considerava eles inferior aos demais. Não, é que eles eram um símbolo de pecados e defeitos, mau exemplo para a sociedade, mau exemplo para aquele povo que ele estava pregando. E orgulhosos. Olha, eu vou destacar algumas atitudes pecaminosas do fariseu, só para você entender por que João Batista fala da ira quando ele vê um fariseu. Olha só, um fariseu seguia a tradição mais do que o mandamento de Deus. Olha só, a lei de Moisés regia todo judeu, todo israelita. Mas muitas das vezes eles deixavam de executar o que estava na lei para seguir a tradição. Olha só, eu vi recentemente um vídeo aqui na internet, você pode entrar no YouTube, recentemente, de um padre, eu não lembro o nome do padre, é um padre de óculos, um padre meio carequinho, de óculos, é famoso na internet. E ele disse assim, a Bíblia não é o maior, a autoridade máxima na Igreja Católica. Ele disse assim, não sou eu falando, ele diz, abre aspas para o que ele diz. Procura o vídeo na internet, o padre. É um padre que veste uma roupa preta, ele tem um óculos, fala muito bem, tem uma oratória boa. Ele falou, a Bíblia não é o livro que rege a nossa vida na Igreja Católica, não. Acima da palavra, acima da Bíblia está a tradição. Nós seguimos muito mais a tradição do que a Bíblia. E olha só, ainda, agora eu falando, não foi o que ele falou, e agora fecha aspas, o que eu vou falar? Seguem a tradição, mesmo que a tradição é diretamente confrontante com a palavra de Deus. Vamos num ponto, quando se fala da idolatria. Eu sei que não são só alguns católicos que são idólatras, tem crente idólatra, tem ateu idólatra, tem crente adorando o pastor, tem crente adorando, eu sei disso. Mas vamos falar sobre tradição, para dar um exemplo
vívico hoje, um exemplo real hoje, qual que é? Ele disse, e eu falei, poxa, bacana. Como assim, pastor? Bacana, porque quando você fica falando uma coisa que a pessoa não declara, parece que você é o negativo acusando. Não. Mas quando a pessoa declarou abertamente aquilo, aí você fala, poxa, não precisa falar mais nada. A pessoa já declarou. Então eu sei que a pessoa vai seguir aquela tradição. Olha, não se encurvarás à imagem, não orarás a ela, tá tudo na Bíblia. Mas a tradição para eles é mais importante, a tradição que eles adquiriram de Constantino em diante é muito mais importante do que o que está escrito na Bíblia. Exatamente. Ele falou abertamente, eu fiquei muito feliz, porque você consegue dialogar quando as pessoas, elas são sinceras, e ele foi sincero, ele falou. Os fariseus, eles tinham esse defeito, este pecado, qual é? A tradição importava mais que a lei. Aí eu te pergunto, se a tradição da tua casa, para e pensa, a tradição da tua casa não, vou usar uma outra hipótese, para e pensa, olha como é danoso a tradição ser mais importante que a lei. Como assim, pastor? Vamos lá, se lá em algum lugar longínquo tem uma família que o pai mantém relações sexuais com as filhas, e isso é normal para a mãe, é normal para o pai, é normal para as filhas, porque já vem de 4 gerações anteriores esse hábito, essa tradição deles. Mas expressamente, a nossa lei proíbe relações sexuais entre pais e filhos. E muito menos o casamento. Ela proíbe. Aí eu te digo, essa pessoa pode alegar, é a minha tradição? Não, ela é obrigada a seguir a lei. Por quê? Porque a lei, ela tem um objetivo de manter ordem. Se ele pode, daqui a pouco o outro pode, vir uma bagunça. Daqui a pouco nós entramos em extinção. Por quê? Porque não tem uma lei maior que nos rege. Você consegue entender? O perigo de você seguir a tradição quando esta tradição se opõe à lei. Você consegue compreender? Os fariseus tinham esse problema. Qual é o outro pecado deles? Buscavam ser honrados pelos homens. Eles buscavam muito mais ser honrados pelos homens do que pelo próprio Deus. E nós sabemos o perigo daqueles que buscam ser honrados pelos homens. Amavam o dinheiro. Você vê isso em Lucas 21, do 1 ao 4. Marcos 12, do 41 ao 4. Você vê isso em Mateus 23, 25. Lucas 16, versículo 14. Amavam o dinheiro. E nós sabemos que a Bíblia ela define claro que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, é a origem de todo o mal. Por dinheiro, por amor ao dinheiro, os corruptos estão aí, corrompendo e cometendo corrupção. Por amor ao dinheiro, existe o tráfico de droga. Você que se achega aqui comigo e você está na oração das 10 da noite, orando pelo teu filho viciado, sabe por que o teu filho teve acesso a uma droga? Porque essa droga existe. Sabe por que essa droga existe? Porque alguém amou o dinheiro. Ama tanto o dinheiro que criou uma substância que mata, destrói o ser humano, mas se ela vende, vicia e a pessoa fica rica. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. É a origem, é a fonte de todo mal. O amor do dinheiro. Por dinheiro, o assaltante assalta você, rouba seu celular e, se duvidar, ainda mata o indivíduo. Ainda mata o cidadão. Quantas pessoas mataram o outro porque devia 10 reais, 20 reais? O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E os fariseus amavam demais o dinheiro. Viviam hipocritamente. Isso eu não preciso nem falar, né? Jesus bateu de frente com a hipocrisia dos fariseus. Por isso que o João Batista, quando viu os fariseus e os saduceus, ele começa a falar de ira. Até então, a sua pregação está sobre arrependimento. Mas quando ele vê fariseus e saduceus, ele começa a falar sobre a ira. Outra coisa, eram cegos espiritualmente, não enxergavam os mistérios da lei que eles mesmos diziam que praticava. E só para cunho informativo aqui, e nós paramos aqui, rejeitavam o propósito de Deus. Não importava se Deus tinha um propósito, eles rejeitavam. Pode ver que a maioria deles rejeitou o próprio Cristo, que foi o maior propósito de Deus para salvar a humanidade, até mesmo eles.
Então, olha só, quando João Batista vê os fariseus, vê os saduceus, ele começa a falar aí da ira vindoura, esta ira que há de vir e vai acontecer. Vai acontecer. E ele começa a falar, não é porque ele está falando para pessoas quaisquer, ele está falando para pessoas que ele sabe que precisam ouvir. E pessoas que são presunçosas e elas acham que elas não são alvo desta ira. Quando ele entra no versículo 7 do capítulo 3 do livro de Mateus. Mas olha só, pastor, se tem uma ira, e se eu não ando em conformidade com o evangelho de Cristo, eu posso estar no alvo desta ira que recairá sobre a injustiça, sobre a mentira, sobre o pecado, sobre a imoralidade. Se eu não estou nos caminhos de Cristo, o que eu preciso fazer para não ser alvo ou para me livrar da ira divina? Você precisa fazer o que João Batista estava pregando antes de aparecer os fariseus e os saduceus. O que, pastor? Arrepender-se. Olha só, versículo 5 diz assim: então os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. E olha só, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Por que as pessoas confessavam os seus pecados? Porque gerava dentro delas o que ele disse no versículo 2. E ele dizia, arrependa-se, porque está próximo o reino dos céus. As pessoas arrependiam em seus corações e elas confessavam os vossos pecados. Então vamos lá, passo a passo para você compreender. O que eu preciso, pastor, para escapar da ira divina? Primeiramente, reconhecer os seus pecados. Segundo, se arrepender deles. Terceiro, confessá-los. Olha só, reconhecer que está pecando. Por que eu falo primeiro reconhecer que está pecando? Porque uma pessoa nunca vai ser curada quando ela não reconhece que está doente. Quem teve na família um dependente químico sabe do que eu tô falando. Você pode pagar milhares de reais para internar ele numa clínica. Ele nunca vai se curar enquanto ele não acha que está perdido nas drogas. Ele vai ficar na clínica 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando ele sair, ele vai voltar para a droga, porque ele na cabeça dele, ele acha que tinha domínio sobre a droga. Então ele não reconhece que se tornou um dependente. Assim, uma pessoa não pode se arrepender dos seus pecados se ela não reconhecer que está no pecado. Se você não reconhecer que mentira é pecado, como é que você vai se arrepender da mentira? Se você não reconhecer que prostituir é pecado, como é que você vai se arrepender da prostituição? Se você não reconhecer que guardar mágoa no coração, que não perdoar é um pecado, como é que você vai se arrepender do ato de não perdoar se você não reconhece que isso é pecado? Precisa reconhecer. Pastor, e o que eu preciso para reconhecer? Ouvir a palavra de Deus, ler a Bíblia Sagrada, porque ela é a palavra que nos ensina o certo e o errado. As pessoas dizem, não existe o certo e o errado. Elas estão mentindo e estão enganadas. Umas enganadas, outras, são ignorantes. Outros são perversos e estão propositalmente mentindo, para que a sociedade se corrompa cada dia mais e todo mundo fica na bagunça. Existe o certo e o errado. Se não existe o certo e o errado, como que nós podemos punir o estuprador? Se não existe o certo e o errado, como que nós podemos dizer que é crime o homem que assalta o celular de outro? Existe o certo e o errado. Tá entendendo? Por mais que alguns queiram deturpar isso, dizendo que o certo e o errado é um conceito de cada um, não é conceito não. Não é conceito não. Em nenhuma, presta atenção, em nenhuma sociedade deste planeta o estupro é aceito. Em nenhuma sociedade deste planeta o adultério é aceito. Muitas das vezes é aceito até o casamento com várias mulheres. Você pode ter 8 mulheres, dependendo da região que você mora, do país que você mora, mas você não pode trair uma dessas mulheres. Você não pode ter uma amante.
Tá entendendo? Adultério é diferente de ter várias mulheres. Algumas regiões, algumas nações podem até ter várias mulheres, mas não pode ter amante, porque o adultério em nenhuma sociedade ela é aceito. Já ouviu falar sobre a lei do tal? Já ouviu falar sobre a lei universal, a lei moral universal? É a lei que está na natureza humana, nenhum ser humano aceita. Então existe o certo e errado. E você precisa, para escapar da ira vindoura, você precisa reconhecer que o que você está fazendo é errado. Só que você precisa de uma luz que ilumina você. Qual é essa luz? É Jesus, através da palavra, se você ouvir ou se você ler. Você tem Bíblia em casa? Leia a Bíblia. Você tem acesso à internet? Assista o Pastor Benjamin Jr., assista o Pode Bem, assista as palavras da tarde, as palavras nas segundas e nas quintas às 8 da noite. Para quê? Para que você tenha consciência se o que você está fazendo de fato é certo ou se é errado. Depois que você definiu, poxa, estou fazendo errado, como que eu posso escapar da ira divina? Arrependendo-se. Você precisa se arrepender. Porque o que adianta saber que está fazendo errado, mas permanecer no erro? Você precisa se arrepender, o seu coração precisa ser transformado. Você precisa sentir tristeza por aquilo de errado que você está fazendo. Sabe aquele sentimento, você deve saber do que eu estou falando, sabe aquele sentimento que você tem quando acontece uma coisa e você fala, poxa, se eu pudesse nascer de novo. Ah, mas se eu pudesse, às vezes dá lágrima até nos olhos, né? Se eu pudesse nascer de novo, eu faria diferente. Aquilo que você sentiu é arrependimento de ter feito o que você fez. Esse sentimento você precisa ter em relação à mentira, em relação à fofoca. Você fala mal do teu patrão, a Bíblia diz que isso é pecado e desagradável diante de Deus. Ah, mas você não conhece meu patrão é um demônio. Teu patrão poderia ser o capeta. Desculpa, teu patrão poderia ser o Satanás. Tá entendendo? A Bíblia diz pra você honrar o teu patrão. Você tá entendendo? Aqui é uma figura de linguagem, claro, não tô falando pra você honrar Satanás. Eu tô dizendo que teu patrão poderia ser o pior do mundo. O teu dever é honrar. Não quer ficar debaixo desta sujeição patronal? Então procura um outro emprego, mas tenha caráter, não fica falando mal do patrão nas costas dele. Quer falar dele? Fala pra ele. Senta com ele, se resolva com ele. Se você não reconhecer que isso é errado, como que você poderá se arrepender? E quando você se arrepender, você vai perceber que o arrependimento é diferente de remorso. Por quê? Porque, primeiro, o arrependimento, ele faz com que você sinta vergonha do que você fez, mas que você não guarde contigo, você confessa. Aqui no versículo, ele diz assim, ó, no versículo 5... Então os moradores de Jerusalém e de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava. O 6. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Pra mim, eu tô falando que tem que ser pra todos. Pra mim, o verdadeiro batismo, não tô falando que você não se batizou verdadeiramente, mas o batismo correto é aquele que a pessoa vai no rio, tá entendendo? Água corrente. Vai no rio. Tem problema batizar em piscina, pastor? Pra mim não tem, mas eu gosto de batizar no rio. Nunca batizei em piscina. As ovelhas que Cristo manda na igreja. Eu levo num rio e naquele rio eu falo, meu querido, confesse os seus pecados. Eu já vi gente confessar que se deitou com o filho da professora. Eu já vi gente confessar que traía o marido. Eu já vi gente confessar que traía a esposa. E a pessoa soube ali na hora. Tá entendendo? E com toda a assessoria pastoral, com todo o aconselhamento pastoral, se verdadeiramente o casal estão em Cristo Jesus, eles estão aptos para perdoar quaisquer coisas. É um renovo, tem que se limpar. Sabe por que muito pecado as pessoas voltam a cometer eles após o batismo? Porque muitos pecados ainda estão ocultados, eles não foram confessados. Eu não estou dizendo para você dizer para o mundo, entrar na internet e dizer trair minha esposa. Eu estou dizendo para você procurar as pessoas que te assessoriam, as pessoas que te acompanham, que te pastoreiam, que estão ali te dando apoio espiritual, que estão orando pela tua vida, jejuando pela tua vida, e confessar os teus pecados. E confessar também para aqueles que você pecou. Pô, você mentiu pro teu pai, confessa pro teu pai aquela mentira. E no batismo as pessoas confessavam. E eis aqui
O arrependimento, a diferença do arrependimento por remorso é aquele que você não tem problema em confessar o pecado. Claro, eu sei que tem situações que precisa de um tempo, precisa de uma estratégia para poder preparar outra pessoa para você poder confessar. Os seus pastores vão te ajudar. Se você pertence a alguma igreja, as pessoas que estão ali cuidando da tua vida espiritual vão te ajudar. Mas o confessar o pecado é importante. Para e analise sua vida. Se você já não voltou a pecar, se você não foi reincidente no mesmo pecado que você tinha antes do batismo, por conta de você não confessá-lo. Batizar não é só chegar lá e o pastor fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você, eu sou uma nova pessoa. Não, é uma nova pessoa, então se desveste, né? A palavra arranca a roupa velha, a roupa suja. Ah, mas vão ver a minha nudez. É metafórico, tá? Não tô falando pra você fazer literalmente. É você pegar toda a sua vida velha. Eu era isso aqui, ó. A Bíblia não poupou em dizer que Maria de Magdala era prostituta. A Bíblia não poupou em dizer. A Bíblia não poupou em dizer que Paulo, antes de se converter verdadeiramente a Cristo, ele era perseguidor dos cristãos. E ele mesmo não tem problema em falar, porque ele diz, eu era perseguidor, mas hoje eu sou perseguido por amor de Cristo. Então, se você não tem disposição, os seus sentimentos não estão preparados, eu posso chegar ao ponto de dizer que você pode começar a duvidar se de fato você está arrependido. Então, quais são os passos para escapar da ira divina? Primeiro, reconhecer seus pecados. Segundo, arrepender-se. Terceiro, confessá-los. E o que mais, pastor? E o que mais eu preciso? O versículo 8 diz, produzam fruto digno de arrependimento. Opa! Além de eu reconhecer que eu estou pecando, me arrepender, confessar este pecado do qual eu me arrependi, eu também preciso produzir fruto digno de arrependimento. O que quer dizer essa expressão produzir fruto digno? É uma expressão metafórica para dizer transforma de vida. Antes você adulterava? Não adultera. Antes você mentia? Não minta mais. Antes você era uma pessoa falsa? Estruture esse caráter, seja uma pessoa verdadeira. Antes você era uma pessoa que não amava? Busca no Espírito Santo do Senhor conhecer o amor de Deus para que você tenha amor para dar. Então, o que é gerar fruto digno de arrependimento? É ter uma vida nova. Não é apenas se converter. Entenda uma coisa. A palavra converter faz alusão a você estar na direção norte, aí você converte. Você está na direção norte, aí você converte. Opa, vou voltar para a direção sul. Isso é converter, certo? Fazer uma conversão. Você já ouviu aquela expressão de trânsito? Conversão proibida? Já ouviu o GPS falando conversão proibida? Então, você vai fazer uma conversão, mas ela não pode ser uma conversão proibida. Não é para você deixar o pecado, sabe? O pecado do adultério para se converter do pecado do adultério, mas também a caminho da falsidade. Não, você tem que ter uma direção. Qual é essa direção? O fruto digno de arrependimento. Qual é o fruto? Uma nova vida que agrada a Deus. Quem vai gerar em você o fruto? O próprio Espírito Santo. A partir de qual momento? Da vida íntima que você tem com Ele. Fruto é diferente de dom, eu já preguei aqui. Fruto está ligado ao teu caráter, à tua índole, à tua personalidade. O dom está ligado ao ministério. Uma pessoa sem caráter pode ter dom. Agora, uma pessoa que tem o fruto do Espírito, ou todos os frutos, ou o fruto em todas as suas extensões, melhor dizendo, ela não pode ser sem caráter. Tá entendendo? Porque ela tem o fruto do Espírito. Aqueles 9, né? 9, peraí, aqui. Aqueles 9 que a Bíblia fala. Então, ela não pode ser uma pessoa sem caráter. Ela não pode ser uma pessoa sem índole. Você está conseguindo compreender? Então, você vai gerar fruto digno. Como que eu escapo dessa ira? Reconhecer o meu pecado, reconhecer que estou no pecado, e o que é pecado, né? Arrepender-se, confessar esses pecados, buscar uma vida nova e viver esta nova vida. Pastor, e o que também? Transformar a sua mente.
Não é só buscar uma nova vida, mas é transformar a mente para não voltar mais atrás. No versículo 9, o João Batista ele fala assim, ó: e não pensem que podem dizer uns aos outros, temos por pai Abraão. Ou seja, presunção, sabe? Não presuma, não tenha um conceito, uma opinião antecipada. Transforme sua mente. Eu lembro que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou, em alguns textos está escrito assim, ó: pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Assim você escapa da ira que está por vir. Reconhecendo que o que você está fazendo é pecado. Convertendo desse pecado, ou seja, buscando uma outra direção. Confessando esse pecado. Que a direção que você buscar seja a direção certa, não seja uma outra direção errada. Entendeu? E mais do que transformando sua mente para que você não volte para o pecado que você estava. Assim você vai manter a vida em Deus. E essa vida em Cristo, você escapa da ira vindoura, da ira que está por vir. Por isso, meu querido, eu sei que esta palavra que Deus colocou no meu coração para falar para cada um de vocês é uma palavra que tem um direcionamento, que tem uma direção. Talvez você esteja numa situação, talvez você esteja enrolado aí nessas correntes pecaminosas, ou sujo com um lamaçal deste pecado. Talvez você esteja assim. E eu quero dizer uma coisa para você. Francamente, eu quero dizer algo muito importante para você. Coloque isso em prática. Permita que a palavra de Deus, ela mostre para você o caminho da luz, que é Jesus. Leia a Bíblia na sua casa. Ouça as pregações aqui do Pode Bem com o pastor Benjamin Júnior. Tá entendendo? Ah, você não tá numa igreja? Procura uma igreja. Precisa conversar com seus pastores? Converse com eles. Pergunte, se informe. Aprenda. Por quê? Salva a tua alma. Eu sei que a salvação é pela graça, mediante a fé. Mas é uma disposição sua, intransferível. Você que escolhe se querer ser salvo ou não. Uma pessoa pode estar no mar, caída ali no mar, certo? Sem nenhum apoio de madeira, sem nenhum bote, nenhum barco, e um mar cheio de tubarões. E eu posso, ou alguém pode passar com um navio e dizer: venha, entra para o navio, saia desta água, para que os tubarões não te devorem aí e você morra. Se essa pessoa disser: não, eu quero ficar aqui, porque eu vou nadar com meus próprios braços até a praia. Essa pessoa não pode reclamar quando ela perder uma perna, ou as duas, ou até mesmo morrer. Ou afogada, ou de fome, ou de falta de sono. Por quê? Porque ela está no mar, não vai poder dormir nadando ali. Ela vai se afogar antes de dormir. Ela vai perder as forças. Ela não pode se questionar, e ninguém pode questionar. Ah, por que deixou ela lá? O capitão do navio vai falar: eu pedi, eu não posso forçar, ela tem liberdade. Eu não posso forçar a pessoa. É como você tem liberdade, meu querido. Não fique nessa situação. Há uma ira que está por vir. Leia Apocalipse. Leia Apocalipse 19. Pronto. Ah, pastor, eu vou ler Apocalipse inteiro, eu não entendo, tenho medo. Tem gente que tem medo de ler o livro de Apocalipse. Leia Apocalipse 19. E ali você vai ter uma noção da ira que está por vir. Leia lá, estude lá, um dia eu trago a pregação aqui. Mas leia a palavra para que a luz do evangelho ilumine o seu interior e te mostre as trevas que em ti está. E Deus está dando uma oportunidade para você, em Cristo Jesus, de se arrepender. Esses 5 passos para você fugir ou escapar, fugir não, né? Escapar da ira vindoura, não ser alvo da ira divina, reconhecer o pecado, converter, confessar, produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, buscar a nova vida, né? E também transformar a sua mente para não voltar para o pecado, ou seja, uma mente nova que repudia o pecado, que repudia o erro. Deus vai gerar dentro de você, vai transformar o teu ser. Você será uma pessoa que verdadeiramente a salvação de Deus será alcançadora, ela vai alcançar a sua vida. E você não vai ser alvo desta ira que está por vir.
Esse é o desejo do meu coração para todos vocês. Não vos conheço, não conheço o andar de vocês, o levantar, o agir, mas o Senhor Deus sabe, Ele conhece. E este Deus que conhece todas as coisas é o Deus que te sonda e que hoje te dá a oportunidade, através desta palavra, para você se arrepender e escapar desta ira vindoura. Eu estarei aqui às 10 horas da noite para juntos orarmos ao Senhor. A oração é poder, ela nos leva a ter poder espiritual para conseguir executar estes 5 passos para fugir da ira vindoura. Pastor, não estou conseguindo nem ler a Bíblia, não estou conseguindo nem ouvir a palavra. Vem orar para que as correntes do inferno se quebrem, que estão sobre a sua vida, se desfaça, se quebrem e você tenha o coração puro para ouvir Deus falar e seguir estes passos. Tá bom, meus queridos? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Gente, compartilhe esta live. Dê like se você gostou do conteúdo. Pastor, posso pegar shorts aqui do senhor no canal e colocar no meu Instagram, compartilhar pelo WhatsApp? O shorts é 40 segundos, 50 segundos, 1 minuto no máximo. Fique à vontade. Contanto que você esteja espalhando a palavra de Deus, fique à vontade. Deus te abençoe, meus queridos. Uma boa tarde para vocês. De noite ou à noite, às 10, eu estarei com vocês novamente. Um beijo e um abraço de quem vos quer muito bem. Fique na paz. Ah, já sei. É isso que eu quero te falar. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, faça um comentário, porque o canal só cresce se você nos ajudar.